Governador, esse senador Roberto Requião está aqui, já esteve no comando do Palácio Iguaçu 3 vezes, está em campanha de novo, campanha pelo comando do MDB no estado e quer disputar as eleições para o governo do Paraná novamente. Bom dia, obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao TNews. Bom dia. E estou indignado com vocês. 2 graus e vocês fizeram esperar na porta meia hora para entrar nesse estúdio. Eu perdi a portaria não abre. Uma das orelhas caiu. Ficou lá embaixo. Mas mostra que a saúde está tinindo, não é assim que a gente fala, Roberto? Isso aí. Está tinindo. Tá tinindo. Já passou. Quem Bom, começa? Vamos lá? Para começar, eu quero entender esse retorno, né? Não esteve parado nenhum momento desde a eleição de 2018. A gente que acompanha o Twitter e sabe da tua mobilização e de como você acompanha a política de perto sempre. Mas é um reingresso, né? Voltar a disputar a eleição agora do MDB e pensar em uma eleição para o ano que vem. Quero saber o que motiva o teu retorno e a avaliação que você faz do momento político em que está voltando. Eu não posso retornar de onde eu nunca saí. Eu continuo fazendo política todo dia. Eu tenho essa responsabilidade, essa obrigação pela minha formação. A política me levou ao governo do Paraná 3 vezes, me colocou na presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano. Esses últimos anos em que eu estive no Senado, eu tinha uma sede em Bruxelas e o meu diálogo era com os principais líderes e economistas de países do mundo. Agora eu vejo o que está acontecendo no Brasil. Eu fui atropelado pela onda do Bolsonaro, não é? Me explica o Murilo Hidalgo que eu perdi a eleição porque eles habilmente fizeram um WhatsApp para centenas de milhares de pessoas que dizia o seguinte: o Requião está eleito, não podemos deixar a eleição do Beto Richa, que tinha sido preso pelo Ministério Público. Então, votem no Oriovisto ou no Flávio Arnes para retirar o Beto. E depois outros fatores, por exemplo, a minha posição dura contra o impeachment da Dilma. Eu achei que seria um golpe no Brasil, um golpe nas nossas perspectivas civilizatórias. Sim. Era um grupo de pessoas vinculadas a uma visão liberal da economia que está falida no mundo, que atrapalhou a vida da Alemanha, que atrapalhou a vida da Espanha, que atrapalhou a vida da Inglaterra e que está em franco descenso. Eu me coloquei contra isso tudo. Deve ter me atrapalhado um pouco. Mas a prisão do Beto Richa não atrapalha muito? Não é uma coisa quando um arquirrival, assim, um vai preso, o outro também não desce junto, não? Foi o que aconteceu, mas o argumento era esse. Vocês têm que votar no Oriovisto e no Flávio, porque o Requião está eleito. 3 ou 4 dias antes da eleição, o Ibope dizia que eu seria o senador mais votado do país em relação ao número de eleitores no meu estado, do Paraná. Eu achava que estava eleito também. O foi um resultado surpreendente, o Datafolha né? dizia a mesma coisa. E eu tive um problema. Eu tive uma prostatite traumática que me tirou da campanha. Eu passei o período todo deitado com sonda. Então isso atrapalhou um pouco também. Mas isso não me tirou da política. Agora, recentemente, eu entreguei o PMDB para jovens deputados. O meu sobrinho, João Arruda, o Anibelinho e o Nereu Moura. Mas foi uma decepção. Para vocês terem ideia, hoje no Paraná, nós temos 208 municípios sem diretório do PMDB. E eles não tomam posição alguma. Então, o PMDB, como partido, hoje tem 1,5% de apoio popular. 1,5%. Sumiu. E um partido como o PT tem 33%. Sumiu. E querem vender a legenda, esse vender entre aspas, sei que tipo de negócio eles estão fazendo, para o Rato, o Ratinho, que é o governador, que está no governo e até hoje não fez rigorosamente nada, além de ter gasto nesse ano 107 milhões de reais em propaganda. E convenção quando é que é? Convenção vai ser sábado. A convenção estadual do PMDB para ser quem vai ser o presidente. Mas vai ser uma convenção meio mandrake. Porque Como é híbrida, presencial e pela internet. Pela internet que pela vota? Internet ou presencial em Curitiba, num hotel que eles alugaram. Eu não sei hoje qual é o hotel, tenho que dar uma olhada nisso. Quantas pessoas votam? Vão votar 270 pessoas. É a tua candidatura contra a do Anibele Neto, que daí não, é a favor minha dessa candidatura aliança. contra a candidatura do Rato.
Inclusive, é uma aliança do Anibele Neto com o Sérgio Souza. Eles estavam brigados, os dois. Inclusive, o Anibele forjou uma convenção, falsificou uma convenção, não avisou ninguém, fez uma chapa e se elegeu presidente do partido. E o Sérgio Souza entrou com uma medida no partido em Brasília e anulou a convenção. Então... Mas se você ganhar, vamos lá, nós vencemos essa eleição. Você consegue fazer uma chapa, uma chapa decente de pré-candidatos? É exatamente isso que me interessa. Hoje, por exemplo, com 208 municípios sem diretório, com esse pessoal que ficou no partido destruindo o diretório para montar comitê eleitoral, sem pensar no prefeito, na região e tudo mais. Acaba o PMDB. Eu tenho consciência do peso que eu tenho como eleitor no Paraná, como candidato, em função de 3 governos de muito boa qualidade que eu fiz. Mas a impressão que eu tenho é que eles vendem o diretório para o rato porque eles não vão eleger ninguém. Eles estão pensando em ter uma ajuda pessoal para conseguir a eleição deles mesmos. Hoje um deputado federal precisa de 220 mil votos de legenda. Eles não vão ter legenda. Então, é verdade. Eu assumi uma responsabilidade com o PMDB, mas mais do que isso, eu estou sendo impulsionado por um grupo de companheiros de outros partidos. Nós temos uma geringonça, a moda portuguesa, que é um legal. Fazia tempo que não via geringonça. Geringonça é o que é? É um tipo de uma charretona? A oposição à direita em Portugal fez uma unidade. E a direita dizia, não vai dar em nada, isso é uma geringonça. E a geringonça governa até hoje com sucesso tremendo. Tá lá no que legal, poder. Muito legal. Portugal é o único país da Europa que está crescendo, porque não respeita mais limites de investimento, nem nada. Esses ícones do liberalismo econômico foram atropelados pelo governo português. E Portugal está dando certo. A geringonça que A toca? geringonça andou. 13 partidos estão participando dessa geringonça, membros de 13 partidos. Nós temos feito, inclusive, um programa de televisão conversando sobre perspectivas para o Paraná e tudo mais. Então, eu assumi a responsabilidade. Mas tem que ganhar a convenção. Tem que ganhar a convenção. Ou saio do partido em seguida, porque não existe mais PMDB, está vendido, e vou para outro partido e vou disputar o governo. Essa é a pergunta que eu ia fazer, lógico. Maneira. Se perder a convenção... Mas está no tempo legal, tudo certinho, pode fazer. Até março do ano que vem, legalmente, 6 meses antes da eleição, você pode mudar de sigla ou participar de uma sigla e ser candidato. E você já recebeu alguns convites. Muitos. Eu não diria que são 13. Você vai fazer uma eleição, olha, assim, claro que o nosso feeling aqui com quem fala com 300 mil ouvintes por dia. Você vai fazer uma eleição muito bonita, hein? A gente recebeu várias perguntas de ouvintes, mas parece que já é campanha. As perguntas já são sobre áreas, investimento na área de segurança. Tá engraçado isso. E eu vou colocar, de forma geral, aproveitando a tua presença, aproveitando que a convenção já é sábado e que pode haver aí uma campanha com a tua participação para o governo do Estado, uma análise para a gente do impacto da pandemia na visão dos paranenses com relação ao governo do Estado, na avaliação que está sendo feita com relação à gestão de prefeitos, o momento, como isso impacta na questão das articulações políticas e da visão do povo sobre o que está sendo feito no poder. A pandemia acentua de uma forma significativa a crise econômica, mas ela não é responsável por isso. E o Paraná está envolvido na questão da vacina de forma profunda. Se lembra que o Rato avisou que nós íamos produzir a vacina russa? Protocolo, a Sputnik, pelo Tecpar? Eu achei aquilo maravilhoso. Meu Deus do céu, vai ver que esse rato é um ratão de qualidade. Não, era uma ratazana. Fizeram uma negociação que diz a mídia que envolve o Barros, o Ricardo Barros e outros empresários, e a Tecpar que ia produzir abriu mão para uma empresa privada. E daí a Rússia não quis fazer o negócio com a empresa privada. E nós ficamos sem vacina. Nós podíamos ter dado um banho e estar vacinando o Paraná. O Paraná vacinado completamente hoje por uma das vacinas de maior eficácia. Você fez a Janssen.
Eu fiz a Coronavac, você tomou qual? Eu fiz a Oxford. AstraZeneca. Está vendo, o Marcelo é mais elegante. Pelo menos no que diz a respeito à vacina. E seria um sucesso, mas não fizeram uma negociata. Isso acaba sendo revelado, né? O que fez o Ricardo Barros. E isso vai levar a uma desmoralização total desse processo. Então, a vacina mexe um pouco com a economia. Mas o que está mexendo com a economia é a falta de conhecimento de qualquer coisa do rato. Falta de conhecimento de economia. Não, a burrice do rato, de uma forma bem clara. Eu, quando assumi, o Marcelo lembra, eu peguei a Copel falida. Tentaram vender a Copel na Bolsa de Nova York. Havia um grande movimento, aqui a Dom Fedalto, o nosso arcebispo, entrou no movimento conosco. Foi uma coisa impressionante, mas não foi vendida por um motivo simples. Chamava-se Bin Laden. O Bin Laden detonou as duas torres gêmeas em Nova York. Olha. E evitou o leilão no momento que estava sendo realizado, fechou tudo. Eu lembrava Daí disso. eu assumi e coloquei a Copel nos trilhos. Eu não sou mágico em administração pública. Eu sou um sujeito sério. Eu acabei com os trambiques da Copel. Terceirizações, contrato. Tinha um contrato com os Gulin, uma empresa que eles tinham, para comprar energia da Argentina. Se o Brasil pedisse a energia para a Argentina naquele momento, ele não ia receber, porque a Argentina estava num surto de crescimento com o Kirchner. E o Brasil não precisava de energia, naquela época nós estávamos com excesso, mas era o turnkey. Ou seja, você vai pagar se usar e se não usar vai pagar também. Se nós pedíssemos não tinha e nós não pedíamos porque não precisavam. Você sabe que eu comecei detonando isso. Rompi esse contrato, mandei ao diabo que eu carregue, eles não tiveram coragem de ir à justiça para reclamar. Então acabei com esses contratos mandrakes que predavam a Copel, com terceirizações superfaturadas, e no primeiro ano eu consegui um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e assim foi para frente. Construí 2 usinas, Fundão e Santa Clara. Isso. Terminei as obras de segredo que tinha sido começado no governo do Richa e dei o nome do velho Richa para a usina de segredo, uma homenagem à iniciativa que ele tomou no momento corretíssimo. Mas daí, hoje, o que eu vejo? A Copel estava ajustada. Eles passaram a subir a tarifa da Copel de uma forma extraordinária. O lucro não é mais de 1 bilhão e 300. O ano passado foi de 2 bilhões e 500 ou 2 bilhões e 600. Bom, o que você imagina? Com esse lucro todo numa Vai empresa reinvestir pública, na você Copel. baixa a tarifa porque é desnecessário o lucro. Ou começa a investir. Faz mais 3, 4 usinas para garantir o futuro. Não, eles passaram a distribuir 65% dos dividendos da Copel para os acionistas. Mandando para a Arábia Saudita, para a Inglaterra, para a França, para Dubai, para a China, investidores de grandes grupos. Então isso é um roubo, é uma vergonha total. E é isso que está acontecendo no Paraná. A Sanepar é a mesma coisa. Então você me perguntaria, mas não foi, no caso da Sanepar, o Covid e a seca que causou o problema? Também. Mas se tivéssemos investimentos em reservatórios antes, se não estivessem dando para acionistas privados o lucro da empresa, nós não teríamos isso. Como é que eu me comportei? A lei determina que numa empresa de economia mista, 25% no mínimo dos lucros sejam transferidos como dividendos das ações. Bom, 25% é um baita de uma lucratividade para qualquer tipo de investimento industrial. Pois, muito bem, eles levantaram para 65%. E estão vendendo ações da Copel agora, estão vendendo as ordinárias, eles querem privatizar a Copel de uma forma disfarçada. Eles estão vendendo lotes. Quem compra 2 ações extraordinárias, ações preferenciais, compra junto uma ação ordinária. E assim o comando vai desaparecendo. É um jogo de quadrilha. Esse rato, eu pensei que era um ratinho, mas ele cresceu, uma ratazana no governo. E eu acho que, eu não falo nem corrupção, eu falo em absoluta desinformação. Ele não sabe o que está fazendo. E está funcionando a favor dos seus financiadores de campanha, muito provavelmente. Então é isso que a gente tem que entender. O rato está sendo um atraso danado. Eu achava o governo do Richa um horror, com aqueles roubos, escola não construída e paga. Mas o rato é 10 vezes pior que o Richa, como administrador. Nós estamos sem governo. Então,
É isso que eu vejo. Se nós tivéssemos governo, empresas públicas de água, de energia elétrica, na minha opinião, tem que ser 100% estatais. Elas têm que fornecer a melhor água, o melhor saneamento, a melhor energia no preço mais baixo possível, porque elas estão impulsionando a empresa privada, elas estão garantindo o crescimento industrial, elas estão viabilizando pequenas empresas. Hoje o Rato está oferecendo generosamente uma doação de R$ 250 para pequena empresa no Paraná. Você veja que piada! O cara paga muito mais do que isso de energia elétrica. Então é uma brincadeira esse governo. E no mais é propaganda. 107 milhões de reais gastou esse ano em propaganda. Propaganda do quê? O Marcelo participou do meu governo, tocou o Detran, né? Nós tínhamos 320 programas de governo. O Rato, o único programa dele é vender empresa pública. É uma coisa maluca. O Richa acabou com aquela antecipação, com a generosidade do governo com as pequenas empresas, antecipação tributária. O Rato diminuiu um pouco isso, mas está na mesma linha e dá R$ 250 para um cara que está falindo e não consegue pagar água e luz. Que baixa água e luz, né? Que seja, a gente fala muito sobre isso O aqui. nome dessa espécie de rato, cientificamente, chama-se ratos norwégicos. É a ratazana de esgoto. Aí eu achei Requião tão chique. tá sempre em campanha, e tá em campanha mesmo, né? E fazia tempo que eu não ouvia, a gente não tem discussão quase, né? Sobre a rádio traz Eu ele. não estou em campanha. Eu digo o que eu penso. Isso, às vezes, é interessante e outras vezes me faz perder uma eleição também. Mas o importante é isso, você colaborar para a formação da opinião pública, da consciência política, o processo civilizatório brasileiro. Eu tenho um verdadeiro horror, por exemplo, de políticas identitárias que o PT bancou. Eu acho uma estupidez isso. Mas eu, ao mesmo tempo, sou presidente de honra do movimento LGTBS de Curitiba. Por quê? Porque eu respeitei as pessoas por serem pessoas. E fui, desta forma, homenageado pelos líderes do movimento em assembleias gerais. Eu estou na linha do Papa. Você viu o que o Papa fez com o identitarismo? Não. Todo mundo dizia, o Papa é homofóbico, é isso e aquilo. Ele fez um lanche no Vaticano e convidou todos os movimentos. Mas ele não falou na glória gay, tudo, porque a glória é de ser gente. E o cara tem que ser respeitado porque é gente, independente da sua opção sexual. Então, eu faço isso. Às vezes, eu entro na contramão de toda a mídia e tudo mais. Posso estar perdendo voto, mas estou ganhando pontos, construindo a consciência coletiva positiva. Às vezes o Riquião está numa tendência que não chegou. Às vezes ele está numa tendência que não chegou, tá um pouco além disso. Tá acabando? Já tá acabando, passa muito rápido. São 7h30. A gente vai encerrando essa edição, que foi uma edição completamente diferente, porque a gente fez a entrevista. Depois do intervalo, eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana. Quem quiser continuar acompanhando, pode conectar lá no Facebook ou então no YouTube a transmissão ao vivo até às 8h. Muito obrigada pela participação aqui no TNews, por aceitar nosso convite. Boa sorte lá no sábado. Boa sorte para o Paraná. Vamos nos livrar dessa incompetência toda. Como eu comentava com o Marcelo e ele comigo, fisiologia. Os caras não querem fazer política para mudar o mundo, para melhorar a vida das pessoas. Não é por identidade com o povo, é para manter um carguinho. Não é possível isso? Por isso que eu dizia no começo, para mim tanto faz ter mandato ou não. Vou continuar dizendo o que eu penso e tentando participar da formação da consciência política do Brasil, do Paraná e da minha cidade de Curitiba.